Salve, galera do YouTube, mais um vídeo aqui do canal Valdoir. E esse vídeo eu quero comentar, né, eu quero reforçar o comentário. Na verdade foi uma resposta que eu dei num vídeo de uma pessoa que comentou lá no meu canal secundário, não é nesse canal aqui, no meu canal secundário, umas chamadas, né, que eu posto, enfim, de novelas, enfim, em especial naquele canal secundário. Lembrando que eu tenho, além desse canal, eu tenho outros dois canais, tá, que é o canal Valdoir Extra, que é vídeos de TV, tem vídeos de uma amiga minha, né, que é a Super Gisele, e também tem outros vídeos também, acho que vídeos mais diversos, né, alguma coisa ali mais diversa, tá? E tem o canal Valdoir 3. Esse canal Valdoir 3, eu deixei somente para vídeos de televisão, né, chamadas, propagandas, trechos e tal, relacionadas à Globo e à Record. Por quê? Porque felizmente eu espero que continue assim, teve um tempo atrás em que essas duas emissoras, não as duas, em especial a Globo, ela derrubava canais, né? A Globo, infelizmente, dava ali aviso de direito autoral, enfim, para os caras. E tem um exemplo emblemático aí de um canal grande. Infelizmente, o cara não se desmotivou, ele continua com o canal dele. E tomara que o canal continue aqui no YouTube, que é o Pedro Janove, né? O nome do cara é Danilo Rodrigues, tá? E uma vez ele teve o canal dele derrubado. Só que eu até entendo, porque na época, eu acho que o cara se mancou nisso. Tem até uns vídeos no YouTube que alguém baixou na época, né, e postou no próprio YouTube, alguns canais pequenos e tal. O cara botava sempre um aviso assim em cima, né, não poste em outro canal, esse vídeo você viu primeiro aqui, não sei o que. Isso claramente, tá, gente, isso aí é você se promover em cima de um vídeo, de uma gravação que não é sua. Aí o cara pode falar, mas foi eu que gravei da televisão. Só que a obra não é você, a obra não é sua. Você fez a gravação caseira, só que a gravação em si, você gravou da emissora, então o mérito é da emissora, a autoria é da emissora. Isso aí claramente era uma pirataria deslavada. O cara estava, infelizmente, naquele primeiro momento, ele estava ganhando mérito, digamos assim, tá? Quando o único mérito dele, na verdade, é só gravar, né? Ele só gravou pela mídia em si. Tá? Mas o cara se mancou e agora todo vídeo dele não bota nenhuma propaganda, nem nada. Tem outro lá, o Marquezine, né? Eu acho que é, não sei o que, Marquezine, não sei o nome do cara, é Marquezine, Arquivo Marquezine. Esse sim, ele bota só uma propagandinha ali no rodapé do vídeo, até para os caras não piratearem, todo aquele negócio todo, tá? E eu acho que isso aí tudo bem, isso é irrelevante, tá? Mas o ideal, fica a dica pra você. Você que vai postar coisa pra televisão, cara, coisa de televisão, não coloque propaganda do seu canal, não coloque aviso nem nada, porque a emissora vai entender que você quer ganhar, lucrar. Fora que você tá ganhando indiretamente, tá ganhando com AdSense, né? Aqueles que têm o canal devidamente monetizado no YouTube. Então você já tá se arriscando com isso. E aí você tá ali ganhando promoção pessoal, botando diretamente uma promoção pessoal num vídeo que, por mais que a gravação seja sua, mas a obra não é tua, você não é o autor, né? Você não gravou a obra em si, é uma pirataria deslavada e você corre o risco, claro, de perder o canal, além de tomar um baita de um processo, né? Exatamente. Então, em virtude disso, naquele canal canal Valdoir 3, eu posto sempre vídeos. Talvez alguém pergunte, Valdoir, por que tu não posta intervalos e tal? Eu até pensei em postar intervalos, só que eu tenho medo do canal novamente ser derrubado. E eu já vi situações em que o cara postou um intervalo, só que às vezes alguns comerciais, que na época eram liberados, hoje em dia não dá, né, gente? Por exemplo, um vídeo aí, sei lá, um comercial que tem no meio do intervalo um comercial de lingerie. Às vezes o YouTube pode entender, o algoritmo do YouTube entende que é nudez, e vai lá e derruba o intervalo, te dá ali um aviso. E se você receber 3 avisos, você perdeu o canal. Minto, porque na verdade tem canais aí que às vezes o cara só toma um e já perde o canal, né? Então, por isso, também já respondendo, eu só posto chamada, eu só posto ali algum trecho ou outro, evidentemente de obras ali que você não tem disponível aí no site de streaming e tal, tá? Aí, linkando isso, eu vou falar sobre o comentário, então, que eu li lá e que eu vou responder aqui. Uma pessoa perguntou lá, né, que foi numa chamada de um capítulo daquela novela Tocaia Grande. Tocaia Grande, para você que não se lembra, foi uma novela que foi a primeira novela que a Rede Manchete, saudosa Rede Manchete, ela produziu na época que
o Adolfo Bloch, o finado Adolfo Bloch, retomou o comando da Manchete. Você que não se lembra, enfim, a Manchete teve uma época que ela foi vendida por um grupo chamado IBF, lá em 91 para 92, 1992 mais ou menos. Aí em 1993, o Adolfo Bloch conseguiu retomar, porque o cara lá, o dono da IBF, acho que é Hamilton Lucas de Oliveira, isso se arrastou depois décadas não, se arrastou mais alguns anos, até a Manchete conseguir definitivamente ser vendida lá em 99 e virar depois a Rede TV. Infelizmente, a Rede TV, né? E não chega, acho que a 1% que foi a Manchete. Isso aqui é verdade. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Aí o Adolfo Bloch, ele retomou o comando da Manchete, porque o cara lá, o tal do Hamilton Lucas deu calote, não pagou, tinha que ter pago. O cara é dono daqueles formulários lá, o bagulho do IBF lá, os formulários e tal. E depois teve um escândalo, uma falcatrua que descobriu lá, deu um golpe lá, um escândalo, uma falcatrua da época lá, que o cara estava envolvido, enfim, segundo notícia da época, né, a mídia da época. E, enfim, o Adolfo Bloch conseguiu retomar, né, em 93. E aí ele mandou criar uma produtora chamada Bloch Som Imagem, porque nessa época a Manchete já estava cheia de dívida e estava cheia de credor. Então ele mandou fazer essa produtora, porque as novelas antigas, Pantanal, Canal do Japão, Dona Beija e tal, estavam tudo embargado na justiça. Hoje, claro, hoje as novelas foram liberadas, o SBT aquela vez exibiu lá em 2008 Pantanal, exibiu também depois Dona Beija, né? Canal do Japão, nenhuma emissora, não sei se alguém comprou aí. O cara, teve uma pessoa, né, que comprou no leilão e tal, todas as novelas, essa pessoa tem agora essas novelas aí, né? Mas na época, quer dizer, o SBT então exibiu Dona Beija, Na Raiz e Trovão e Pantanal, como eu já falei, né? A Band exibiu Mandacaru, a Band comprou Mandacaru e Tocaia Grande, a Band comprou Tocaia Grande. E aí que tá, nesse comentário a pessoa me perguntou, primeiro, se eu tinha a novela completa, porque eu postei só os intervalos, as chamadas, tá? Lembrando que essas chamadas eu não gravei nem nada. Isso eu pego de intervalos que eu acho que no próprio YouTube, que eu cato no YouTube, eu filtro ali, né? Eu faço o garimpo, digamos assim, ali vou vendo o que tem de chamada, enfim, e vou algum momento outro postando lá naquele canal Valdoir Extra, que é dedicado aos vídeos da Manchete, SBT e tudo mais, tá? Tô até postando umas chamadas do SBT, umas chamadas atuais, espero que não dê nenhum problema aí, né? Porque é bom que dá divulgação para SBT, né? Então, eu sou um cara democrático, tá, gente? Lá eu postei, por exemplo, chamada daquele programa da Virgínia Fonseca, que tá lá aquele cara, o cara de peruca, né? O Pablo Vittar, tá? Tá lá o Pablo Vittar. Mesmo não gostando mais do trabalho do Pablo Vittar, mesmo não curtindo mais o trabalho dele, a obra dele, a pessoa dele, eu não odeio o Pablo Vittar, tá? Eu não tenho raiva do Pablo Vittar, eu só não gosto mais do trabalho dele, e eu tenho hoje muita divergência na questão ideológica, aquilo que o Pablo Vittar fomenta, tá? O Pablo Vittar, eu não chamo mais a Pablo Vittar, porque é o Pablo, o cara é o homem, uma peruca, uma roupa de mulher não faz ele um sexo, ou melhor, um gênero que não lhe pertence, tá? Só deixar isso bem claro, não tem a ver com preconceito, tá? Eu só não vou mais com o trabalho, não vou mais com a cara do trabalho dele, não quero mais saber, e fora que a ideologia que ele defende, aquela turma da bandeirinha lá, hoje eu penso radicalmente ao contrário, é uma coisa até antagônica, tá? Mas, enfim, então só deixar essa devida observação. E lá nessa chamada tem um programa lá que ele participou, deu até uma polêmica, parece que ele falou que ficou com jogador e que não sei o que, até o cara até foi explanado, quer dizer, uma coisa, cara, completamente triste, quer dizer, é engraçado que eles podem, né, o cara que é homossexual, ele pode tirar um cara lá do armário sem consentimento nem nada, né, mas tá tudo certo, não é crime, né, agora se eu criticar a pessoa pela sua sexualidade, aí é crime, aí eu tenho que ser até, depende de alguém pode pensar que eu tenho até que ser preso, mas o cara tirar o outro do armário sem consentimento, né? Isso aí, por si só, já é sem consentimento, né? Você tirar a pessoa do armário. O que é tirar do armário? A pessoa que, sei lá, o sujeito é gay e o cara não se assume como gay. É um direito dele, né? Cada um sabe de si, tá? Mas, enfim, então tá lá a chamada com ele, né? Enfim, um momento ou outro. Pode, eventualmente, alguma chamada, por exemplo, uma Anitta. Se a Anitta aparecer em algum programa lá, por exemplo, da SBT, que eu acho até improvável, até por conta dessa carreira internacional dela, que é literalmente flopada, mas se ela aparecer, de repente, em algum programa lá, por exemplo, da SBT, eventualmente, se eu gravar algum intervalo que tenha chamada desse programa, eu vou postar sem problema nenhum, tá? Então eu não tenho essa bronca, digamos assim, tá? Por exemplo, a Xuxa, eu detesto a figura da Xuxa, eu odeio o trabalho dela, mas já tem algum vídeo ou outro dela na época que ela era
apresentadora da Globo, tem lá no meu canal, e eu posto por uma questão da televisão, né? Infelizmente, ela faz parte da memória da televisão brasileira, né? Enfim, voltando ao comentário lá da pessoa que comentou o negócio de Tocaia Grande, perguntou se eu tinha a novela completa. Não, não tenho a novela completa, e mesmo, aí que eu queria falar nesse vídeo, mesmo se eu tivesse, eu acho até, mesmo se eu tivesse, eu não postaria no canal, primeiro para não correr o risco do meu canal ser deletado, e como eu expliquei lá no comentário, a Tocaia Grande, assim como outras novelas, nessa época a Manchete, ela usava muito a questão da nudez, né, da sensualidade e da sexualidade que hoje, por exemplo, você vê aí nessas plataformas de vídeos, em especiais plataformas de vídeos curtos, né, não precisa nem dizer, você vê aí mulher com, né, você vê aí, eu falei agora há pouco da própria Anitta, você vê aí, você tenta ver um clipe dela atual, esse outro trabalho dela, pelo que falam, que é uma promoção ao funk, você vê que, né, Pra que aquele site adulto lá com X? Pra que aquele site adulto com X se você tem, por exemplo, um clipe da Anitta? Uma música que me falaram, não acreditei, depois até me prestei a escutar um trecho da música. Tem gemido sexual. A criatura, ela coloca na música dela gemidos na hora H, na hora do sexo. Fala literalmente em sexo. Quer dizer, com uma coisa dessa, pra que site de vídeo adulto, né? Pra que, sei lá, antigamente tinha revista adulta. Sabe essas Playboy, G-Magazine da vida? G-Magazine pro pessoal da bandeirinha lá e Playboy pro pessoal hétero. Pra quê? Né? Pra quê? E bizarro que o YouTube libera, né? O YouTube não bota uma restrição de idade ali, né? Pra um clipe dessa mulher, né? Dessa cantora, né? Enfim, então, imagina uma novela de época em que aparecia literalmente mulheres nuas, entendeu? E não mostrava, obviamente, o sexo em si, mas dava a entender, né? E naquela época, cara, isso era totalmente possível. Essa novela Tocaia Grande, eu me lembro que passava, tipo, acho que 9, 10 da noite, mesmo assim. Hoje não passaria, acho que nem meia-noite, né? Hoje em dia, por exemplo, se uma novela coloca uma mulher que aparece um peito ali, meu Deus do céu. E é que nem eu falei no comentário. Hoje em dia, cara, o problema também é a questão da lacração, do mimimi, entendeu? As redes sociais, os caras são implacáveis. Eu mesmo, com esses meus vídeos, cara, eu tô aproveitando enquanto eu posso, como eu tento até me policiar quando eu falo de alguém, quando eu falo de uma situação, porque logicamente muita gente vai. Se o meu canal fosse um canal mais assim, mais bombado, que cada vídeo desse no mínimo 10 mil visualizações, com certeza eu seria literalmente cancelado, ameaçado, processado e tudo, porque as pessoas não toleram a verdade. As pessoas confundem opinião, crítica e opinião com ódio, com crime, né? Por exemplo, uma mulher, como eu falei, uma mulher ficar pelada num clipe e simular um sexo oral, literalmente num clipe, isso está liberado. Eu criticar e chamar ela de uma mulher vulgar, uma mulher da vida, você sabe aquelas mulheres da vida que vendem o próprio corpo, né, pro prazer, vendem o próprio corpo pro prazer, que eu não vou falar aqui o nome, até para não baixar o nível aqui do vídeo. Se eu chamar essa mulher disso, eu corro risco de tomar um processo e até preso, né? Agora a criatura pode, num clipe, em que às vezes tem até adolescentes que assistem, com certeza adolescentes assistem o clipe, e tá ali se promovendo, cantando baixaria, colocando termos sexuais, literalmente relações sexuais numa dita música, para promover uma coisa chamada funk, que é exatamente isso, e o funk é pior, porque a gente sabe as novinhas, né? O que são as novinhas? Não precisa nem dizer. A pedo, né? Mas tá liberado, tá tudo certo. E se eu criticar, eu que sou errado. O sujeito vai num palco e grita que pratica intolerância religiosa, dizendo que Jesus é daquela turma da bandeirinha, ele iguala a figura de Jesus nesse mesmo patamar só porque ele é assim, que Jesus é né, você sabe? Tá tudo certo. A mulher lá, a guria lá num podcast, pega a Bíblia dela e começa a rabiscar, desenhar a bandeira colorida da parada, que eu acho que ela vai, isso é problema dela, ela vai onde ela quiser, ela rabisca na Bíblia, rabisca ali blasfêmias, colocando coisa que a própria Bíblia diz que é o contrário, e tá tudo certo, né? E tá tudo certo. E se eu falo a respeito,
É crime? Eu tenho que ser preso. Então você imagina, meu amigo, ainda mais você fez os comentários, imagina no Brasil de hoje, imagina a situação de hoje, em que você dá uma opinião fundamentada, tá? Não é uma opinião agressiva, não é um xingamento por si só, você tá dando uma opinião fundamentada, você tá dando uma opinião com argumento, você tenta não baixar o nível, eu tento moderar ainda, falar em termos mais sutis, digamos assim, e você corre o risco já de ser devidamente cancelado, processado, se bobear até preso, tá? Alguns vão falar, Valdoir, os caras lá que apoiam o outro lá, o ex-presidente, estão passando por isso, meu amigo, isso não tem nada a ver, isso é outra história, tá? Isso aí é gente maluca, vagabunda, que idolatra como eu falei, aquele cara lá, que tem um monte de gente de vítima de uma pandemia nas costas, tá? É um cara que se promoveu em cima de todas as causas que ele disse que lutou, enfim, que ele fez justamente o contrário, e essas pessoas promoveram crimes, tá? Promoveram, inclusive, coisas assim de desacreditar a eleição, tá? Promoveram, pediram um golpe militar, foram para frente de quartel pedir golpe militar, em que botava esse maluco, esse bandido, como um ditador deles. Agora, claro que não foi atendido, agora que a justiça está indo contra eles, aí eles falam que é ditadura. Não é. Então não tem nada a ver liberdade de expressão. Não é essa coisa de liberdade de expressão. Isso é outra parada, é outra história, tá? Não caia nessa cilada, não caia nessa armadilha que eles querem implementar, tá? O que eu tô falando é outro caso, outra situação, uma coisa legítima, muito mais singular, muito mais individual de minha parte, que eu queria falar as coisas ali, dar uma opinião de forma mais liberal, mas eu não posso, tá? Tem assuntos aqui que infelizmente eu queria falar que eu nem posso falar, especialmente relacionado ao pessoal da bandeirinha lá, né? Mas enfim, então para finalizar o vídeo, sobre aquele caso então da novela, não posso postar os capítulos da novela, não só porque seria até uma pirataria, né? E ao mesmo tempo é a questão da própria nudez, né? É muita nudez. Por exemplo, eu vi uma notícia esses dias em que a Chica da Silva, aquela novela Chica da Silva, que foi uma das primeiras novelas da Thaís Araújo, foi a segunda novela que a Thaís Araújo fez. A primeira foi a própria Tocaia Grande. E ela, inclusive, aparecia tomando banho. Você imagina. Enfim. E ela é menor de idade. Ela até fala isso que na época ela até se arrependeu porque ela era menor de idade. E a Manchete tinha que colocar uma dublê dela parecendo nua até ela completar. Ela completou 18 anos, ela nem queria fazer, mas a Manchete obrigava por questão de contrato, ela tinha que fazer cena nua. Ela fala, inclusive, até outras entrevistas. Por isso que, por exemplo, você não vê ela falando muito sobre Chica da Silva, né? Que foi um dos primeiros trabalhos que deu sucesso a Thaís Araújo. Por quê? Porque ela tem, acho que até arrependimento. Ela até se arrepende por conta de muita nudez, enfim. E aí, essa novela foi derrubada, foi deletada do YouTube. Você procura aqui no próprio Google. Deletaram a novela por questão de nudez excessiva. Então imagina tocar a grande que era pior. Tinha um bordel. Entendeu? Então tá explicado, tá? Então não dá. Então fica só a chamada mesmo. Alguma outra, de repente, pode ali ter uma restrição de idade, aí já não é culpa minha, tá? É culpa do próprio YouTube, e eu até entendo, é compreensível, tá? E essa novela tá na Band, mas como eu falei, cara, se a Band tinha a chance de exibir essa novela, foi aquela vez quando ela passou Mandacaru. Mandacaru tinha uma outra cena de nudez ali que a Band, acho que ela censurava. Ela tirava, enfim, editava e tirava. Hoje, então, você imagina com as redes sociais, com toda essa lacração, com todos os mimimi, com todos politicamente correto. Dito politicamente correto. Se aparecer uma mulher com o peito de fora, a internet já detona, destrói, quer acabar, se bobear, até mandar, até caçar com o som do canal. Entendeu? Valdir, então por que não bota na internet, no streaming? Porque às vezes não compensa, né, gente? Tipo, a Band não tem streaming pra novela, eu acho. A Band não tem, acho que, streaming para novela. E essas novelas, infelizmente, tem que pagar direito autoral, tem que pagar direito conexo, né, lá para os atores, para o autor, tem que conseguir a autorização do autor. Tocaia Grande, por exemplo, é baseada na obra do Jorge Amado. Acho que tanto o Jorge Amado quanto a mulher dele já falecidos, né? Então tem que procurar os herdeiros aí, os netos, filhos, sei lá, autorizar e tudo mais, né? A Pantanal, por exemplo, que o SBT exibiu, foi sem autorização do Benedito Rui Barbosa. Ele meteu um processo federal no SBT, o SBT perdeu, pagou milhões pro Benedito Rui Barbosa, por quê? Porque ele tinha vendido o texto da novela pra Globo, que fez anos depois o remake, né? O remake lá, aquele remake lá com... Mano, que não chega a 10% do que foi a própria Manchete, pelo amor. Mas tudo bem, tem gente que gostou, tem gente que assistiu. Minha mãe assistiu, gostou, enfim. Porque ela não assistiu muito a primeira versão, né? Já eu, cara, eu sou da Manchete, eu gosto da primeira versão lá
Marcos Winter, da Cristiano Oliveira, né? O saudoso cara lá que fez o Zé Leôncio lá, o cara Cláudio Marzo, ele fez tanto o José Leôncio quanto o Velho do Rio lá, né? Enquanto que o remake era o Marcos Palmeira, que fez o José Leôncio, e o Osmar Prado, que fez o Velho do Rio, né? Então, mano, evidentemente que a primeira versão é muito melhor. Mas a Globo realmente quebra um galho ali, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Eu acho, por exemplo, aquela cena do Tenório lá, que ele pega e castiga o Alcides, a da Globo ficou melhor, porque o cara... Entendeu? Fez o cara virar um cantor de peruca. O Alcides virou um cantor de peruca aí. É, exatamente. Na da Manchete não. Da Manchete o cara pegou a facão ali. Mas não mostrou, evidentemente não mostrou, mas deu a entender. Imagina, amarrou o cara na rede ali na casa da Juma e... Mas depois lá na frente da novela se mostrou que não foi. Foi só um corte de leve ali. Mas pensou que o cara tinha sido até... Entendeu? Digamos que foi o passarinho lá, né? Quem pensaram até que o passarinho tinha sido cortado, né? Você entendeu? Vou falar assim dessa maneira bem sublinhada, né? Bem suavizada, sutil, tal. Mas enfim, então para terminar o vídeo, gente, mais uma vez então, tá? Eu só posto chamadas, propagandas de novela. Não vou postar capítulo para não correr o risco de canal ser derrubado, para não tomar direito autoral, né, e tudo mais. E também, de novo, porque são novelas, gente, que para a época tinha uma tolerância que hoje não tem mais, né, como eu já falei. Fora a questão, nem falei, questão de feminismo, né, figura da mulher, que aí é engraçado, né, para terminar o vídeo, vou terminar de vez, tá? Uma mulher num clipe, tem que fazer essa correlação, uma mulher num clipe de hoje, ficar nua, ficar quase seminua, cantando palavrão. E não falo só daquela cantora flopada e vulgar, eu falo de várias outras. Precisa dizer, a Gaúcha de Taubaté, que agora vai ser sempre lembrada como corna, né? Outras mulheres cantores, enfim, vulgares que estão seguindo o mesmo caminho. Até uma que agora até engravidou. Tomara que agora engravidando ela tendo um filho, ela tome juízo e pare de se portar com uma mulher vulgar, pare de se vestir com uma mulher vulgar no show dela, que a mulher não precisa disso. A mulher aí, né, uma mulher afro, né, vou botar assim, tomara que crie juízo com relação a isso, tomara que com o filho mude isso, porque senão, se nem com o filho adiantar, ela tá perdida. E, enfim, várias outras aí. A mulher pode se portar desse jeito, tá tudo liberado. Se eu criticar é machismo, né? Agora, uma novela antiga, que era uma outra época, claro que eu não concordo, né? Com cena de sexo, com cena de nudez e tal, mas pra época era outros tempos, tá, gente? Era outros tempos. Aí, não. A pessoa que compartilhou é criminosa, é errado e tudo mais. Então não dá, né, gente? Vamos combinar, né? Então, a gente tem que ter noção. E outra, por exemplo, tem uma novela, as novelas antigas da Globo, pra você ter ideia, eu me lembro que A Próxima Vítima, que eu tava assistindo no Globoplay, que agora, enfim, eu assistindo no Globoplay, todo capítulo no começo tem um aviso lá dizendo que a novela representava comportamentos e atitudes para a época. Então, olha só, olha o nível que chegou a lacração. O mimimi. A emissora a emissora que fez a novela, para ela disponibilizar no streaming dela, ela tem que colocar todo o capítulo, uma mensagem dizendo que a novela colocava, a novela representava padrões, comportamentos e costumes para a época que hoje seriam até incompatíveis. Olha que ponto chegando essa maldita lacração, esse maldito politicamente correto de você não querer ofender as minorias, né? Então você imagina uma novela aí carregada de sensualidade, carregada, inundada de nudez, como uma Tocaia Grande e outras. E de novo, a Band, que tem a própria Tocaia Grande, que ela comprou as cópias, se ela teve a chance, não exibiu na época da Mandacaru, que foi exibida, que dirá hoje. Hoje, meu amigo, infelizmente, eu acho, sinceramente, pode esquecer, tá? Vai ficar lá guardado um arquivo desse. Talvez eles podem disponibilizar no streaming deles lá. Mas é claro, tu tem que pagar, né? Tu vai ter que assinar o streaming deles, tá? E até porque eles vão querer cobrar uma mensalidade aí na casa, se bobear, dos 20, 30 pau, para compensar que você pagar os direitos conexos lá dos atores da época, tá?
Então é isso, galera. Espero que tenha explicado. Desculpa aí o vídeo longo, tá bom? Beijo do gordo pra você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!